Eu vou abrir esse componente tutorial e vou dar algumas pinceladas básicas sobre como funcionam algumas peculiaridades do código Vue. Para você escrever o valor de algum campo JavaScript e passar ele para o HTML, você precisa ter uma função aqui dentro do componente JavaScript chamada data. Essa função, ela sempre tem que retornar um objeto JavaScript. Quando eu defino esse template aqui e passo para ele o nome de um objeto, por exemplo, nome, e coloco aqui, ó, nome da variável, por exemplo, variável tem acento, mas vou deixar sem. Eu posso escrever esse cara aqui entre chaves. Dessa forma, ele vai escrever o nome lá na tela. Pode perceber, ó, observe sempre aqui na esquerda que aqui é o local onde ele vai renderizar para mim a tela. E eu posso ir mostrando para vocês sobre isso. Dessa forma aqui, eu consigo acessar uma variável do JavaScript na parte HTML. Outra parte importante é que eu posso vir aqui dentro do data, é sempre dentro do data isso aqui, tá? E colocar o que eu chamo de vetor. Por exemplo, eu coloco um vetor aqui e coloco os números, vou alterar os números aqui, 7, 22, 10, 55, 66, 77. E eu posso escrever aqui também, ó, vetor. Dessa forma ele vai escrever para mim a variável na tela. Se você observar lá na esquerda, ele vai escrever. Se eu quiser escrever cada um em uma parte, eu posso utilizar o que nós chamamos de diretivas. Então, para utilizar um vetor, eu posso utilizar uma diretiva. Vou colocar um outro div aqui, que esse div vai escrever cada item do meu vetor. Uma diretiva chamada vFor. O que faz essa diretiva? Faz um for, né? Esse vif indica que é uma diretiva do Vue. Mas nesse caso aqui, sempre que tu for fazer um for, você tem que usar uma diretiva viffor. Aí você coloca o nome de uma variável qualquer em JavaScript, in vetor, por exemplo. E aqui dentro você escreve v. Por que ele tá com esse risquinho vermelho de erro aqui? Porque todo componente que for um vFor, por exemplo, um loop, ele precisa ter um outro componente aqui, uma outra diretiva chamada key. E essa diretiva tem os dois pontos ali. E eu posso colocar o que eu quiser aqui, por exemplo, coloco o v mesmo, a própria variável. Salvando isso aqui, ele vai escrever cada item do meu vetor na tela, fazendo um for. Então eu posso replicar os objetos, os componentes HTML no caso, através do vFor, utilizando uma variável que é um vetor aqui embaixo que está declarado no meu componente JavaScript. Isso aqui se chama diretiva. Por que eu coloquei os dois pontos aqui? No Vue, nós temos essa definição de dois pontos antes do nome de qualquer atributo para indicar que dentro que o valor desse atributo vai ser um valor variável, vai ser um valor JavaScript. Então aqui dentro eu tenho que escrever JavaScript. Se eu tirasse esses dois pontos, ó, ele ia simplesmente receber um texto aqui. E ele está marcado como erro porque quando utilizo o vFor é obrigatório usar esses dois pontos key. Não se preocupe se estiver um pouco confuso nesse momento, a confusão faz parte do aprendizado. Deixa rolar, nós vamos repassar essas coisas várias vezes ao longo do desenvolvimento. Eu só estou passando isso aqui para dar uma pincelada rápida por cima de como funcionam algumas características específicas do Vue que vão ajudar no desenvolvimento para frente. É quase que uma introdução bem básica, um resumo simples de como as coisas funcionam.